Oi, gente, tudo bem? Hoje nós vamos para a nossa segunda aula de conhecimentos bancários e vamos continuar a estudar o sistema financeiro nacional do nosso país. Bem, hoje eu vou falar a respeito das competências do Conselho Monetário Nacional e do Banco Central do Brasil. Nós vamos ver algumas responsabilidades entre esses órgãos e também as diferenças dessas atribuições entre eles. Bom, destaco algo importante que ocorreu recentemente, que foi uma das principais mudanças de atribuição do Conselho Monetário Nacional, que ocorreu com a Lei Complementar número 179 de 2021, que incluiu a revogação de algumas competências que eram anteriormente do Conselho Monetário, como o seu papel de autorizar a emissão de moeda e de estabelecer condições dessa emissão. Essas mudanças trouxeram maior autonomia ao Banco Central do Brasil após essas revogações. Isso porque essas mudanças vieram fortalecer a independência do Banco Central e suas funções. E com isso permitiu ao Banco Central ter mais independência relacionada às decisões de política monetária. Ou seja, o Bacen ele pode emitir moeda de acordo com as suas necessidades, sem ter que ter autorização do Conselho Monetário e sem se submeter às diretrizes direcionadas à política monetária nesse sentido. Isso veio também a beneficiar o Bacen enquanto órgão para gerir as suas políticas com maior eficácia. Bom, existe também a competência do Conselho Monetário relacionada à aprovação de orçamentos monetários, que são preparados pelo Banco Central. Mas o Conselho Monetário ele tem o seu papel de intervir na política monetária, mas ele tem uma certa restrição, já que o Banco Central agora tem essa atribuição de autorizar a sua própria emissão de moeda, ok? Então, prosseguindo, vamos falar agora sobre a política monetária. Outro ponto que é super importante é saber que o Conselho Monetário Nacional ele vai definir as regras do jogo relacionadas às operações cambiais. Ou seja, quando a gente precisa comprar dólar ou outra moeda estrangeira para viajar, ou quando as empresas precisam de moeda estrangeira para fazer negócios, é o Conselho Monetário quem diz como isso vai funcionar, certo? Então, a política monetária é de atribuição do Conselho Monetário no que diz respeito a estabelecer as diretrizes e também definir a- as diretrizes relacionadas às transações de ouro, operações de moeda estrangeira e direitos especiais de saque. Então, toda a política cambial é de escopo do Conselho Monetário e ele vai intervir nessa política tão importante relacionada às transações do Brasil com o exterior e as flutuações cambiais é, sob influência do comando do Conselho Monetário. Bem, e falando sobre outra função importante do Conselho Monetário, aí está a regulamentação de crédito.
Então, o Conselho Monetário, ele tem a competência de disciplinar o crédito em todas as suas modalidades e as operações creditícias em todas as suas formas, inclusive aceites, avais e prestações de qualquer garantias por parte das instituições financeiras. Mas é importante dizer também que o Banco Central do Brasil exerce o controle de créditos, certo? Então, toda a política relacionada à regulamentação de crédito afeta a capacidade de financiamento da população, né? E também a capacidade de consumo e de investimento, certo? Porque tudo relacionado à compra de bens a prazo, ou seja, pagamento em prestações, pagamento de empréstimos, vai ser influenciado pela regulamentação da política de crédito no Brasil. Então, é competência do Conselho Monetário disciplinar sobre essas operações de crédito, mas o Banco Central tem o seu papel, sim, tem seu papel importante no controle de créditos no Brasil. Outra questão importante que está relacionada é a respeito das metas de inflação. O Conselho Monetário ele estabelece as metas de inflação que o Bacen deve buscar atingir, certo? Então, o Conselho Monetário ele tem as suas diretrizes estabelecidas pela Presidência da República e para estabelecer essas metas que o Banco Central deve perseguir a fim de atingi-las. E por que isso é importante? Porque o Banco Central ele vai utilizar os seus instrumentos de política monetária, como a taxa de juros, para controlar a inflação e garantir que essas metas sejam cumpridas. Então, como nós vimos na primeira aula, a taxa de juros é um instrumento que o Banco Central utiliza para influenciar as decisões de consumo da população, certo? Um exemplo é quando a taxa de juros aumenta, as pessoas vão pensar duas vezes em tomar um empréstimo no banco, devido ao risco de a dívida se acumular e não ter como honrar com o seu compromisso para com o banco, não conseguir pagar parcelas de um financiamento, de um empréstimo. Então, a taxa de juros, ela é um instrumento que vai afetar diretamente a capacidade de consumo da população. Então, com isso, políticas restritivas de crédito, ou seja, quando há aumento da taxa de juros, há uma sinalização no mercado de que as pessoas não devem, tomar empréstimos devido a esse risco. Então, com isso, há uma política restritiva, é, e com isso há uma tendência de desaquecer a economia. Caso contrário, é quando o Banco Central ele tem uma política expansionista, quando ele tem a prerrogativa de diminuir a taxa de juros e, com isso, incentivar as pessoas ao consumo e também a tomada de crédito no mercado, por consequência. Então, com isso, há também o risco de que haja um aumento generalizado dos preços de bens e serviços, o que nós chamamos de inflação, certo? E também é importante dizer que o Conselho Monetário ele é responsável por avaliar a evolução da inflação e encaminhar esses relatórios ao o Congresso Nacional, perdão. E informar sobre a situação monetária e creditícia do país, certo? Incluindo providências adotadas para o cumprimento das metas de inflação. Então, isso também é uma questão importante a respeito da competência do Conselho Monetário.
Então, agora vamos ver algumas diferenças para fixar para uma possível questão de prova de concurso. Então, é importante lembrar que o Conselho Monetário é como se fosse o chefe do sistema financeiro nacional. E o Banco Central é quem vai botar a mão na massa. Então, podemos dizer que o Bacen ele é o braço operacional que garante que tudo que o Conselho Monetário Nacional decide seja executado. Então, eu mencionei a questão da emissão de moeda, que o Bacen passou a ter essa atribuição a partir de 2021, mas nas condições autorizadas pelo o Conselho Monetário Nacional. Então, essa mudança vai refletir na autonomia do Banco Central em relação à sua política monetária e vai permitir com que ele regule a emissão de moeda de acordo com as suas próprias diretrizes e necessidades, de acordo com o panorama do mercado, o mercado de moeda nacional. O Banco Central vai avaliar e fazer as suas próprias decisões, sem a necessidade de autorização prévia do Conselho Monetário Nacional. Então, aqui eu trago uma figura para a gente ver mais ou menos como funciona o caminho do dinheiro, no país. Então, como eu disse, o Banco Central ele autoriza a emissão de dinheiro, que tem que ser em uma quantidade suficiente para atender às necessidades, dos consumidores e das empresas. E, com isso, manter a quantidade de cédulas e moedas de acordo com o ritmo da economia. Ou seja, quanto mais aquecida a economia, maior necessidade de papel moeda e de moedas na economia. E essa produção, né, essa fabricação de novo dinheiro na economia, ele busca otimizar o orçamento, é, e estabelecida de acordo com a aprovação de orçamentos anteriores. Então, tudo isso é pensado para ter uma quantidade suficiente de moeda na economia. Então, aqui o Banco Central ele solicita a impressão do dinheiro. Esse dinheiro ele é fabricado, produzido, e aí o Banco Central ele tem, né, ele adquire esse dinheiro. E tem uma questão importante que o Banco do Brasil é a instituição financeira que ajuda o Banco Central, no serviço de recolhimento, de notas que eventualmente estejam em mau estado, ou quando existe alguma suspeita de falsificação de notas. E é importante saber que é ruim quando nós temos notas e moedas inadequadas ou com algum tipo de mau uso em circulação na economia. Então, esse papel do Banco do Brasil é, é primordial para essa atuação do Banco Central. E ele também vai recolher as cédulas que não estão em bom estado, como eu acabei de dizer. E aí, outra questão importante é que as instituições financeiras recebem o dinheiro da instituição custodiante, no caso, o Banco do Brasil, e repassam aos seus clientes. Então, a partir daí, o dinheiro chega às mãos dos consumidores, né, que vão poder fazer depósitos e saques em dinheiro. E também é importante dizer que os correntistas, ou a população em geral, têm o papel fundamental, nesse processo de cuidar do dinheiro
né? Não fazer algum tipo de riscar as notas, estragar as notas. E tudo isso é fundamental para esse processo de circulação monetária e, portanto, o público, os correntistas, eles têm um papel importante. Bom, outra diferença importante é relacionada à competência do CMN em fixar as diretrizes e normas de política cambial, inclusive quanto à compra e venda de ouro e quaisquer operações em direitos especiais de saque em moeda estrangeira. Enquanto a partida é a atribuição do Bacen ser depositário das reservas oficiais de ouro e moeda estrangeira e executar também a política cambial. Como disse, o Bacen é o braço operacional do Conselho Monetário Nacional. Então, ele tem essa função crucial para a estabilidade econômica do país. Então, quando o Bacen ele tem a responsabilidade de gerenciar as reservas internacionais, é importante para garantir a confiança do público na moeda nacional e para fazer essa realização das operações de política cambial, certo? Como eu comentei, quando a gente precisa viajar e fazer a conversão de moeda, a política cambial vai afetar diretamente o valor da moeda nacional em relação à moeda estrangeira. Então, a política cambial tem a função de equilibrar para que a nossa moeda não se desvalorize acentuadamente e com isso venha prejudicar essas relações e esse consumo de produtos estrangeiros, importação de bens, solicitação de serviços estrangeiros, ou afetar diretamente o fluxo de viagens e também de negócios das empresas com parceiros estrangeiros. Prosseguindo, é competência do Conselho Monetário disciplinar o crédito em todas as suas modalidades e as operações creditícias em todas as suas formas, inclusive aceites, avais e prestações de qualquer garantias por parte das instituições financeiras. E o Bacen, ele tem a atribuição de exercer o controle do crédito sobre todas as suas formas, certo? Então, o Banco Central ele vai ter o controle direto sobre a monitorar, regular a quantidade de crédito disponível na economia. Isso influencia diretamente na inflação, também no crescimento econômico e na estabilidade financeira, certo? Nós podemos pensar isso como eu falei, a inflação seria aumento generalizado de preços de bens e serviços ao longo do tempo. Então, quando há um aumento de oferta de crédito, as pessoas e as empresas tendem a gastar mais, pois há uma crescente de acesso a recursos financeiros. E esse aumento da demanda pode, em um cenário de oferta limitada de produtos e serviços, ou seja, quando a economia não consegue crescer e produzir em quantidade necessária, aumento do consumo da população, isso pode levar ao aumento nos preços e resultar em inflação. Então, o controle sobre o crédito é um instrumento que o Bacen também utiliza para influenciar os movimentos financeiros na economia, que pode desequilibrar ou desestabilizar as relações comerciais e também, no longo prazo, afetar até o crescimento econômico no país. Bom, prosseguindo, aqui há mais um artigo
que foi revogado, que era de competência do Conselho Monetário e passou a ser competência do Bacen. Então, era competência do CNN regulamentar, fixando os limites, prazos e outras condições às operações de redesconto e de empréstimo de liquidez, efetuadas com quaisquer instituições públicas e privadas de natureza bancária. E aqui, falando sobre a competência do Bacen, é realizar operações de redesconto e empréstimos às instituições bancárias e também regulamentar, fixando limites, prazos e outras condições às operações de redesconto e de empréstimo de liquidez, efetuadas com quaisquer instituições financeiras públicas e privadas de natureza bancária. Ok? Então, o Banco Central ele vai atuar sobre essas operações de redescontos, que é uma forma do Bacen fornecer recursos temporários aos bancos que estejam enfrentando dificuldades financeiras, ou seja, que estão com dificuldade de liquidez de recursos. E com isso, beneficia esses bancos em termos de manutenção das suas operações, fazendo com que eles consigam honrar seus compromissos financeiros. E por que isso é importante? O banco ele vai influenciar diretamente a circulação monetária na economia, ou seja, fornecer liquidez para esses bancos ou outras instituições financeiras que estejam com dificuldade de caixa. Então, basicamente, elas permitem que os bancos, passando por problemas momentâneos, possam ter como respirar e superar uma crise, certo? Então, mas essa regulamentação dessas operações também vai incluir fixar limites e prazos e outras condições que vai permitir que o uso desse redesconto, desse instrumento que o Bacen utiliza para socorrer os bancos, seja feita de maneira controlada e responsável. Então, existe a Lei Complementar número 179 de 2021, que vai reforçar essa competência e permitir que o Bacen estabeleça as regras que vão determinar essas operações. E isso também contribui para a estabilidade financeira e a confiança nas instituições bancárias, certo? Então, esse instrumento, ele é utilizado também, digamos assim, para tranquilizar, a população de que os bancos, enfrentando um momento de crise, eles possam ser restabelecidos e, com isso, manter suas operações, as contas dos consumidores, dos correntistas, é, não vai ser afetada em caso de alguma desestabilização por conta da crise bancária. Então, o Bacen tem esse papel fundamental nesse sentido. Então, como eu falei lá atrás, o Conselho Monetário ele estabelece a meta de inflação e o Banco Central ele vai perseguir essa meta de inflação. E isso afeta diretamente a política monetária que o Bacen executa, sendo que essas metas de inflação é uma forma de que, digamos assim, o dragão da inflação não se descontrole. Então, existem metas justamente para que exista esse equilíbrio, na economia.
Bom, prosseguindo, também é de competência do Conselho Monetário regular a constituição, funcionamento e fiscalização das instituições financeiras, bem como a aplicação das penalidades previstas. E é de competência do Bacen conceder autorização às instituições financeiras a fim de que possam funcionar no país, instalar ou transferir suas sedes ou dependências, inclusive no exterior, ser transformadas, fundidas, incorporadas, ter prorrogados os prazos concedidos para o funcionamento. Então, por que isso é tão importante, certo? O Bacen ele vai exercer o controle sobre a estrutura setorial financeira no país. Isso também vai incluir a avaliação da capacidade das instituições de operar de forma segura e eficiente. E também é uma forma de supervisão das mudanças e estrutura organizacional entre as empresas. Então, qualquer tipo de transformação, fusões de empresas, isso vai afetar os setores da economia, as atividades econômicas, dada o tamanho da empresa e o papel que ela exerce sobre a economia do país. E então o Bacen tem essa prerrogativa importante de conceder autorizações às instituições financeiras e afetar diretamente o funcionamento delas e a influência que elas têm de afetar as atividades econômicas e, digamos que a economia num todo no país. Bom, além disso, o Bacen, ele tem a atribuição de autorizar também a alienação ou por qualquer outra forma transferir o seu controle a acionário. O Bacen concede ou recusa autorização pleiteada, podendo incluir as cláusulas que reputar convenientes ao interesse público. Então, o Bacen ele vai autorizar ou recusar uma autorização para transferência de controle acionário nas empresas. Mas isso por quê? Porque o Bacen ele avalia não apenas a viabilidade econômica da transação, mas também o impacto que essa mudança pode ter sobre a instituição e o sistema financeiro como um todo. Então, o Bacen pode também incluir cláusulas que o banco considera necessário para proteger o interesse público. E com isso ele assegura que a nova estrutura acionária não vai prejudicar a operação da economia, das instituições na economia e a confiança dos depositantes e investidores. Certo? Quando nós falamos em mercado de capitais, existem investidores que vão comprar ações, por exemplo, de empresas bem-sucedidas no mercado, e isso pode afetar o mercado de capitais, e isso também vai influenciar muito a economia do país. E também o Bacen ele exerce a fiscalização das instituições financeiras e aplica penalidades previstas, podendo ir de simples advertências aos administradores até a liquidação extrajudicial da instituição. Então, enquanto fiscalizador, o Bacen ele vai monitorar a saúde financeira das instituições, certo? Então, ele vai verificar, apurar, se as normas estão sendo seguidas e também identificar, ações inadequadas ou arriscadas ao sistema financeiro.
E falando sobre as penalidades, o Bacen pode aplicar várias advertências, desde advertências administrativas, seria um processo administrativo, mas ele pode ter medidas mais severas, como a liquidação extrajudicial de instituições que estejam agindo inadequadamente. Então, isso é importante e permite que o Banco Central responda de maneira adequada à gravidade de infrações cometidas por instituições financeiras. E isso também vai no sentido de assegurar o bom funcionamento e a saúde financeira, dessas instituições, certo? Então, ele vai proteger os interesses dos depositantes e a integridade do sistema financeiro nacional. Bom, e aqui eu trago uma questão para a gente exercitar o conhecimento que nós adquirimos até o momento sobre sistema financeiro nacional e, mais especificamente, sobre a atuação do Conselho Monetário e do Banco Central do Brasil. Então, essa questão é da banca FGV, de 2023, e diz assim: sobre as atribuições entre o Conselho Monetário Nacional e o Banco Central do Brasil a respeito de política monetária e cambial, assinale a afirmativa correta. Letra A. O Banco Central é responsável pela formulação e implementação da política monetária, assim como pela regulação do mercado de valores mobiliários. Letra B. O Conselho Monetário Nacional define a taxa básica de juros, Selic. Letra C. O Conselho Monetário estabelece as metas de inflação a serem perseguidas pelo Banco Central do Brasil na condução da política monetária. Letra D. O Conselho Monetário é responsável pela gestão das reservas internacionais. Letra E. O Conselho Monetário garante que as instituições financeiras operem de acordo com as regulamentações estabelecidas e monitora sua solidez financeira. Bom, como nós vimos o conteúdo, a letra A está incorreta, né? O Banco Central do Brasil, ele é responsável pela implementação da política monetária, mas não pela formulação, que é feita pelo Conselho Monetário Nacional. E, além disso, a regulação do mercado de valores mobiliários é de responsabilidade da Comissão de Valores Mobiliários, a CVM. A letra B também está incorreta, já que a taxa básica de juros, a Selic, é definida pelo Comitê de Política Monetária, o chamado Copom, que é um órgão do Banco Central do Brasil. A taxa de juros vai influenciar diretamente na política monetária, como nós vimos agora há pouco. Bom, a letra C é o gabarito da questão, já que o Conselho Monetário Nacional é quem estabelece as metas de inflação que vão ser perseguidas pelo Banco Central do Brasil, na sua condução de política monetária. Mas por que que a letra D está incorreta? Porque o Banco Central do Brasil que é responsável pela gestão de reservas internacionais. E a letra E também está incorreta porque o Banco Central do Brasil também é responsável por garantir que as instituições financeiras operem de acordo com as regulamentações, estabelecidas e monitorar a solidez financeira, certo? Então, o gabarito dessa questão é a letra C. O Conselho Monetário Nacional estabelece as metas de inflação a serem perseguidas pelo Banco Central do Brasil na condução da política monetária. A próxima questão é desse ano, 2024, da SESGRAN Rio, que foi da
para técnico bancário da Caixa. Então, ela diz assim: dentre as funções do Banco Central do Brasil, no sistema financeiro nacional, qual não é uma atribuição desse órgão? Letra A: emissão de moeda em controle da liquidez da economia. Letra B: regulação e supervisão das instituições financeiras. Letra C: atuação como agente financeiro do governo federal. Letra D: implementação de políticas fiscais para o controle da inflação. Letra E: realização de operações de mercado aberto para influenciar a taxa de juros. Bom, como nós vimos, o Banco Central ele é sim responsável pela emissão de moeda e, portanto, ele vai controlar a liquidez na economia. Ou seja, a letra A não é o nosso gabarito. Bom, a letra B também não é, já que o Banco Central ele tem o papel de regular e supervisionar as instituições financeiras dentro do sistema financeiro nacional, certo? E a letra C, atuação como agente financeiro do governo federal, sim, ele atua como um agente financeiro. Ele administra a dívida pública, o Bacen executa operações financeiras como um agente do governo, a autoridade monetária que vai também ajudar a atuação do governo. E a letra D é o nosso gabarito da questão, já que a implementação de políticas fiscais, como tributação e gastos públicos, é uma função do governo federal, não é uma função do Bacen. Então, o governo federal, através do Ministério da Fazenda, é quem faz a política fiscal. O Bacen, ele executa a política monetária, certo? Então, a letra D é o gabarito da nossa questão. E a letra E está errada porque o Bacen ele realiza operações de mercado aberto, comprando e vendendo títulos públicos e com isso influencia a taxa de juros e o controle de liquidez da economia, certo? Então, o gabarito da nossa questão é a letra D. A letra D estaria certa se fosse aqui política monetária e não fiscal, mas nesse caso aqui está completamente errada. Certo, gente? Então, por hoje é só. Espero que tenham gostado da aula de hoje. Muito obrigada pela atenção de todos e até a próxima aula. Tchau, tchau.